Este é o programa Pais Sem Estresse. Aqui nós discutimos estratégias de como eliminar o estresse na relação com os filhos. Eu sou o Carlos, sou pai de 3 e o episódio de hoje é possível dar limites sem estresse? Em primeiro lugar, eu gostaria de contextualizar o que é realmente dar limites. A meu ver, não é tornar o seu filho, no meu caso, tornar o meu filho apático, que escute e aceite tudo que eu estou falando, sem contestar, sem revidar. Isso não é dar limites. Isso é anular a pessoa, é anular o ser humano. Eu sei que um filho que não respeita, que não te escuta, um filho que não ouve os pais, um filho que não obedece, é realmente estressante. Por que eu sei disso? Porque eu já passei por isso. Eu, no decorrer da minha vida, há 19 anos como pai, eu enfrentei muitas situações em que dar limites foi sempre uma coisa estressante. Toda vez que eu era confrontado com essa situação, eu tinha que me sair de alguma forma. E na maioria das vezes, nós confundimos, nós pais, por não ter uma formação específica para isso, nós confundimos o que é dar limite. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero esclarecer um pouco mais o que é dar limites. Então, a diferença entre dar limites sem estresse e apenas reagir ao que o seu filho, a sua filha está fazendo e te tornando estressado e irritando, a diferença é a tomada de consciência. É você ter consciência do que você está fazendo naquele momento específico. Torna simples dar limites sem estresse se você sabe qual é a emoção, o que o seu filho está vivenciando. Isso vai te dar um poder imensurável, um poder sobre as suas emoções e um poder sobre as emoções do seu filho. Porque, convenhamos, dar limites não é uma coisa tão simples. Se fosse simples, não teríamos problema com isso. Mas também, dar limites não é impor a sua vontade incondicional ao seu filho. Isso pode torná-lo, como eu disse no início, apático, perder, fazer com que ele perca a sua iniciativa, a sua proatividade. Então, existe uma diferença sutil nesse aspecto em dar limites sem estresse. E para isso, é preciso que nós passamos a compreender o que o nosso filho, o que a nossa filha está vivendo no exato momento em que você vai relacionar com ele, vai conviver com ele. No momento que você está ali, que ele está gerando estresse, que ele está gerando irritação em você, na esposa, na mãe, no pai, é preciso entender o que ele está vivenciando. E eu vou te contar uma história para poder esclarecer um pouco mais o que eu estou falando. Como eu disse, eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho com 19 anos, outro com 11 e o terceiro hoje está com 9 anos. Quando ele tinha 8 anos, o terceiro é o Joaquim, ele foi convidado para uma festinha de aniversário. E quando ele foi convidado, foi meio em cima da hora. Na verdade, quem foi convidado foi o Caio, mas os dois têm a faixa etária muito próxima, ele também estava incluído no pacote. E aí, o que acontece? O Joaquim não queria ir para a festa de aniversário. Ele queria ficar em casa jogando no Xbox. Mas ele queria ficar jogando no Xbox com o Caio. Ele não queria ficar sozinho. Mas o Caio decidiu rapidinho que iria para a festa de aniversário. E aí gerou um conflito. E o Joaquim ficou extremamente irritado e gerou um estresse em todos nós, em mim, na minha esposa, no Caio, porque o Joaquim começou a chorar, gritar, fazer birra, coisa normal da criança, né?
e que nos irrita, nos deixa estressado, não é verdade? E aí, neste momento, eu já estava pronto para reagir, porque me atingiu, me gerou uma emoção muito forte, eu já estava pronto para ir para cima dele. Que coisa é essa? Ele estava entre duas escolhas dele, normal da vida. Se ele quer ir no aniversário, vai, mas vai sem chorar. Se quer ficar em casa, que fique, mas fique também sem chorar, porque é uma escolha dele. E eu imaginando que as duas escolhas eram boas para ele, mas lá dentro dele, ele estava vivenciando um momento de decisão, onde teria que excluir uma das opções. E isso estava deixando ele extremamente chateado, nervoso, irritado. E quando eu fui para reagir, para impor a ele a minha vontade, dar limites e dar a ele uma lição de que ele tinha que ficar quieto, aí nesse momento eu tomei consciência do que eu estava fazendo. E eu parei e falei para minha esposa: o Joaquim está vivendo um momento dele, de aprendizado dele, onde ele precisa, ele necessita vivenciar essa emoção da perda, de perder uma das opções que ele tinha. Por óbvio, ele não tinha como ficar nos dois lugares ao mesmo tempo. E eu não reagi, eu não falei nada, eu fiquei calado. E quando ele se acalmou um pouquinho, ainda chorando, eu falei: filho, é normal a gente sentir essas emoções, é normal você ficar triste quando você tem que fazer uma escolha. Agora, o que você precisa fazer é escolher. Vai perder de qualquer jeito e não vai ser legal deixar de jogar com o Caio, também não vai ser legal deixar de ir no aniversário. Mas você vai precisar fazer essa escolha. E é uma escolha sua. E o papai e a mamãe, nós confiamos em você, que você vai fazer a melhor escolha. E nesse momento, ele se acalmou um pouco e tomou uma decisão. Ele falou: eu vou no aniversário. E foi. Tranquilo, não tão tranquilo, ele foi chorando de casa até o aniversário e deixei lá no aniversário com o Caio. Depois de umas 3, 4 horas, eu fui buscá-los. E quando ele entrou no carro, eu falei: e aí, filho, como foi o aniversário? Ele falou: pai, foi muito legal. Eu brinquei bastante, eu me diverti, eu cansei, eu brinquei demais, eu estou muito cansado, mas eu queria também ter ficado em casa jogando com o Caio. Olha, que coisa interessante. Ele, mesmo tendo ido, mesmo tendo feito uma escolha, mesmo tendo a consciência de que ele iria perder, ele ainda ficou triste por ter deixado a outra opção. E eu falei para ele: filho, isso é normal na vida. Nós vamos ter sempre que fazer escolhas. E sempre que escolhermos uma coisa, nós vamos eliminar a outra, vamos deixar a outra de lado, né? E isso é normal, ficar chateado com isso. É normal ficar triste com isso. Isso não é uma coisa anormal. Você não é uma criança má por estar fazendo isso, por ter chorado, por estar triste. Isso é normal. Agora, vamos chegar em casa, você toma um banho, vai descansar, amanhã você joga. Então, o que eu estou querendo te dizer? Naquele momento, como eu tomei consciência de qual a emoção, de qual o momento da vida dele, que ele estava vivenciando, eu não me estressei. Eu não me estressei com a situação. Eu não criei dentro de mim nenhum tipo de estresse, de raiva, de ira, de vontade de... Essa vontade veio no início, mas eu me controlei. E ao me controlar, eu pude gerar um aprendizado para ele. E nesse aprendizado, o Joaquim cresceu. Ele entendeu a questão das escolhas. E eu não misturei o meu estresse
as minhas emoções com as emoções dele. Eu simplesmente falei, olha, tudo bem, eu estou aqui, faça a sua escolha e eu te apoio. Isso é dar limites sem estresse. E eu vou confessar um detalhe para você. Não é apenas um tipo de limite que nós temos. Nós temos 3 tipos de limites. Limites que eles misturam e se confundem um com o outro. E a chance são que você, não sabendo que tipo de limite, que situação, que emoção a criança está vivendo, o seu filho, as chances são de que você pode tentar impor ou dar um limite a ele que vai podá-lo, que vai fazer com que ele elimine as suas emoções, ou jogue as suas emoções embaixo do tapete, ou engula o choro. Sabe aquela expressão? Engole o choro! Então, é isso, ele vai engolir as suas emoções. E ao disfarçar, engolir, jogar essas emoções embaixo do tapete e não vivenciá-las, isso vai fazer com que ele, o seu filho, no futuro, essas emoções que estão escondidas, elas vão aparecer. Na adolescência, na juventude, essas emoções vão voltar à tona. Se ficar o tempo todo, sendo obrigado a esconder essas emoções, um momento ou outro elas vão aflorar. Então, para dar limites sem estresse, é necessário, é imprescindível conhecer os 3 limites. Então, nesse processo de conhecimento, há momentos em que seu filho precisa de apoio, de ajuda para superar um limite interno. Em outros momentos, ele precisa de apoio, de ajuda para aprender a respeitar os limites. E em outro momento, ele precisa de apoio, de ajuda para desenvolver limites. Isso não é um processo natural, não é um processo fácil. É um processo simples, mas para isso você precisa tomar essa consciência. E como tomar essa consciência? Como fazer isso? Eu vou te dar 3 passos que eu descobri e utilizo muito na minha relação com os meus filhos e que me deixa, vamos dizer assim, no controle desse momento, dessas emoções, aprendendo que naquele momento ali, naquela hora, ele precisa de apoio. Em qual dos 3 limites? Então, esse processo, esses 3 passos que eu vou passar para você, me ajudou muito. Me ajudou como pai e eu tenho ajudado outros pais a desenvolver essa consciência dos 3 limites. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, para desenvolver essa consciência, é preciso que você entenda que nós, pais e mães, nós somos a referência para os filhos. Espera aí, mas você pode dizer, mas eu já sabia disso. Mas existe uma sutil diferença aí, que quando eu me empodero de ser a referência, eu começo a olhar essa relação de uma maneira diferente. Quando eu sou referência, eu tenho não só o controle da situação, mas eu tenho o controle das minhas próprias emoções e do meu papel, do que eu estou fazendo nessa relação. E deixa eu te contar uma outra história para explicar um pouco mais o que eu estou querendo dizer com essa questão da referência. Você talvez já até ouviu essa história em um outro momento, em outra circunstância. Conta que um navio de guerra americano estava em alto mar e esse navio de guerra avistou uma luz. E quando ele avistou essa luz, ele identificou no radar, não sei como funciona isso, eu não sou navegador, mas ele mandou uma mensagem para esse ponto, pedindo que esse ponto, essa luz, mudasse o curso em 15 graus. E aí a resposta veio rapidamente. É melhor que você mude o seu curso em 15 graus. A resposta para o navio. E aí o comandante do navio falou, poxa, que desafio é esse?
isso aqui é um navio de guerra americano. E aí ele mandou uma mensagem um pouco mais forte. Olha, aqui é um navio de guerra americano, eu preciso que você mude o seu curso em 15 graus. E a resposta veio no mesmo tom. Você deve mudar o seu curso em 15 graus. E aí o comandante do navio ficou realmente irritado e ele fez uma mensagem mais dura, mais brusca, mostrando toda a sua autoridade. E nesse momento ele desafiou. Ele falou, olha, aqui é o comandante fulano, almirante da Marinha de Guerra dos Estados Unidos, e se você não mudar o seu curso em 15 graus, eu serei obrigado a abatê-lo. E aí, o que aconteceu? A mensagem veio de volta. Olha, aqui é o farol. Eu sou o operador do farol. E eu preciso que você mude o seu curso em 15 graus, senão você vai bater no continente. Não precisa explicar os detalhes, né? Olha só, essa referência é que nós temos que ter com os nossos filhos. Nós não somos o comandante irritado do navio dando ordens. Nós deveremos ser o farol, o operador do farol. Olha, aqui é o operador do farol, né? Você vai bater no continente se você não tomar se você não mudar o seu curso. Então, quando nós lidamos com nossos filhos, normalmente nós estamos envolvidos em outras emoções, nas emoções do trabalho, nas emoções com o parceiro, com o companheiro, e neste momento de lidar com as emoções, ao dar limites, é preciso ter consciência de que nós somos o farol, nós somos a referência. Primeiro passo. Segundo passo é entender, é compreender que ao ser uma referência, ao nos tornarmos, ao nos empoderarmos dessa referência, nós vamos ser desafiados. Olha que curioso, nós seremos desafiados. Eu já sei que eu tenho uma convivência com meus filhos sem estresse, mas eu tenho certeza que hoje, nesse dia de hoje, que eu estou aqui gravando com vocês, meus filhos ainda estão dormindo, mas a qualquer momento, eles acordando e eles começando o dia deles, eles vão me desafiar. Ah, Carlos, mas espera aí, isso não é uma coisa legal. Meu filho vai ficar me desafiando o tempo todo? Vai. Até que ele consiga compreender e entender e ter mais segurança de que a referência, o farol, não vai mudar. Mesmo hoje, com 19 anos como pai, eu ainda sou desafiado, mas cada vez esse desafio é num tom menor. E cada vez esse desafio é mais tranquilo. Por quê? Porque essa referência, ela já está mais consolidada. Então, eu tenho consciência e eu trabalho e eu faço um trabalho com meus filhos para demonstrar a eles que eu sou a referência. Em segundo momento, eu já sei que eu serei desafiado nessa relação. Por quê? Porque eles estão querendo saber se essa referência, ela realmente é segura. Eles vão ficar questionando. Sabe aquela história que você fala não e ele volta e insiste, e insiste, e insiste 1, 2, 3, 4 e 5? Isso acontece o tempo todo comigo. Agora, qual é o segredo? É não se envolver no processo de estresse que isso provoca em nós, pais. É você olhar para essa situação e procurar compreender. Ele está no momento em que precisa aprender a superar os seus próprios limites, ele está no momento que ele precisa aprender a respeitar os limites de outro, do pai, da mãe, do irmão, ou ele está no momento que ele precisa aprender a desenvolver outros limites. Esses
três limites, essas três abordagens, é possível ser usada em todos os momentos, em todos os aspectos. Na hora da refeição, na escola, tirou nota ruim, não tirou, em todos os momentos, estar consciente e presente para que essa questão de dar limites sem estresse não só é possível, mas é desejável. E assim, você vai aprender passo a passo. Eu não disse para você que seria fácil, mas eu vou te dar um passo a passo de como eliminar o estresse na relação com seu filho. E o primeiro passo é tomar consciência de que existem três tipos de limites. Tomar consciência de que você é a referência. O pai, a mãe é a referência. Assumir que você é a referência. Assumir que este papel de referência, de farol, não é o papel do comandante, capitão do navio estressado. Não é. Não é esse o seu papel. Esse pode ser o papel do seu filho, que ele está comandando o navio da vida dele. Mas o seu papel é de ser a referência. E sabendo que você é a referência, tomar consciência de que essa referência ela vai ser desafiada. Por que é assim? Porque ele precisa ter segurança de que essa referência, esse farol, é realmente confiável. Que não é algo da moda, alguma coisa que está ali só para, sabe, que não é realmente importante. Então, e esse desafio gera estresse. E aí, nesse contexto todo, nós temos dois tipos de estresse. Nós temos o estresse, que é aquele que nós nos acomodamos a viver com ele. Olha só, pequenos estresses, todos os dias. Nós vivemos com isso. E tem o estresse que nós evitamos. Espera aí, como é que é isso? Nós temos o estresse que nós evitamos. O estresse que nós convivemos dia a dia, que nós sabemos que vai gerar uma consequência ruim no futuro, uma consequência indesejável. E temos o estresse que nós evitamos, que é um estresse que provoca que você saia da zona de conforto no primeiro momento e lá na frente você pode ter um ganho futuro, talvez extraordinário. Quer que eu te dê um exemplo disso? Academia. Eu não sei se você faz atividade física ou não, mas a academia, a atividade física, é um estresse que a maioria de nós, pelo menos, tentamos evitar. Nós procuramos evitar. Por quê? Porque para ir para a academia, para fazer atividade física, eu tenho que sair da zona de conforto. E qual é o estresse que eu me submeto a ele, que eu fico quietinho? O estresse da vida sedentária. Esse eu não tenho que fazer muita coisa. Mas me dá uma dor nas costas. Ok, mas eu tomo ali um analgésico, alguma coisa e passa. E eu vou vivendo a vida, numa vida sedentária. Esse estresse da vida sedentária é um estresse que eu não me incomodo tanto com ele, até é desejável. Eu sei que vai ter uma consequência ruim logo ali na frente, mas hoje eu prefiro não fazer nada. Por que motivo? Porque é mais confortável. Nós estamos na zona de conforto. Agora, ir para a academia todos os dias, levantar 5 horas da manhã, fazer atividade física, vai me proporcionar uma vida saudável, talvez até alguns anos a mais de vida lá na frente, ou pelo menos com mais qualidade, mas esse estresse eu evito. Por quê? Porque eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que agir. O outro é só reação. Eu fico na minha, eu não me preocupo tanto, é só reação. Agora, o estresse de ação, de ter que ir para a ação, esse eu evito.
É natural do ser humano ser assim. E na relação com seu filho, é a mesma coisa. Dar limites sem estresse, procurar maneiras de eliminar o estresse dessa relação, vai promover, vai provocar que você tome ações que precisa sair da zona de conforto. Você acha que, para mim, é mais confortável o quê? Gritar com meu filho. Claro que é mais confortável. Eu vou lá e mostro toda a minha autoridade, grito com ele, obrigo ele a ficar calado. Ok. Eu posso até ganhar no grito, na pressão, num primeiro momento. Mas lá na frente, ficar nessa zona de conforto, de gritar, de ser intempestivo, de obrigar ele a ficar calado, num segundo momento, isso vai estourar de uma outra forma. Pode ser que ele próprio desenvolva algum tipo de distúrbio, alguma situação, e também pode ser que eu mesmo passe por um processo desgastante que vai gerar um estresse muito maior. Agora, para sair da zona de conforto, para poder eliminar o estresse na relação, é preciso que saia da zona de conforto. É preciso que você tome ação com relação ao seu filho. É preciso que você compreenda os 3 limites. É preciso que você tome consciência de que você, pai ou mãe, é a referência. Se empodere disso, mãe, se empodere disso, pai. Você é a referência, você é o farol. Você precisa estar preparado para ser o farol. E ser o farol vai ser necessário que você saia da zona de conforto. E assim, tomando consciência que você é o farol, você sabe que vai ter o desafio. Você sabe que você vai ser desafiado. Sabendo disso, olha, já está vindo aí o Joaquim para me desafiar. Já está vindo o Caio para me desafiar. Eu vou olhar para ele e vou ficar na minha. Sobre o que você está falando? E eu vou deixar que ele se expresse. Eu vou compreender que, naquele exemplo do Joaquim, a emoção que ele precisava desenvolver naquele momento, a escolha, saber que ele tinha que fazer uma escolha, e nessa escolha ele iria sofrer de um jeito ou de outro. Eu já sabia disso. Se ele ficasse em casa sozinho, ele ia ficar chateado, triste, ia me dar um trabalho enorme. E indo para o aniversário, ele também iria sofrer. Pensa, são 2 opções em que ele iria passar pela tristeza, pela perda. Agora, o que eu posso fazer? Eu não tenho como colocar ele em 2 lugares. E menos ainda, eu decidi assim. Eu decidi que eu não iria fazer a escolha por ele. Eu decidi que eu não ia impor a minha autoridade de pai para escolher por ele. Eu decidi que eu seria o farol, a referência. E ele esperneou, pai, resolve para mim. Eu não vou resolver. Ele teve que resolver por si. E isso fez com que ele aprendesse que, ao fazer escolhas, ele perde alguma coisa. Então, pai e mãe, aqui eu estou trazendo para você, nesse episódio de hoje, como é possível dar limites sem estresse. Com esses 3 passos, tomar consciência de que você é o farol, saber que vai ser desafiado e saber que esse desafio vai gerar estresse, isso vai te dar um poder diferente a partir da próxima vez que você enfrentar uma situação estressante com seu filho. E aí eu vou te pedir uma coisa. Conta para mim como é que foi olhar desta forma diferente. Conta para mim como é que é olhar para o seu filho como referência, sair um pouco dessas emoções, não se misturar, saber que ele vai sofrer em algumas coisas. Isso é natural para o crescimento da pessoa, para o crescimento do ser humano. Existem pais e mães
que acreditam que dar limites, que impor limites é de forma intempestiva, abrupta, às vezes violenta. Então, eu vou pedir para você, mude, passe a fazer dessa forma, tome consciência e aí você deixa aqui nos comentários desse vídeo ou em outras nas redes sociais nossa, o que você experimentou ao vivenciar esta experiência do estresse de uma forma diferente. O que você enxergou de forma diferente no seu filho? Qual a emoção que você conseguiu identificar? E aí, nós vamos conversando aqui e eu vou trazer outros conteúdos para que a gente possa aprofundar ainda mais nessa questão de eliminar o estresse na relação com os filhos. A relação com o seu filho, com a sua filha, ela não precisa ser estressante. Na verdade, ela não deve ser estressante. Mas lembre-se, para eliminar essa relação estressante, é preciso você sair da zona de conforto, começar a fazer alguma coisa diferente. Ok? Eu fico por aqui, agradeço imensamente a sua atenção, por ter continuado comigo e ficado comigo nesse vídeo até agora. E se cadastre no nosso canal, siga-nos nas redes sociais que eu vou trazer sempre novos conteúdos e à medida que eu vou trazendo esses conteúdos, eu vou disponibilizando e você vai ser avisado. Ok? Muito obrigado, um forte abraço, até mais.